Boa noite a todos. Então, vocês já sabem que sempre é com muita alegria que aqui estou. Quando se cantou, se festejou, eu vi nas redes sociais também do aniversário da casa. Eu não lembrava bem qual era o dia, mas eu me lembro bem dos 10 anos da casa. Então, naquela época eu estava aqui, né? Trabalhando aqui. Então, é tão bom quando a gente pode voltar, né? E essa casa traz para mim, assim, eu tenho muita dívida com a casa. Com a casa no sentido, como o Diniz falou, né? Dessa força toda, porque o mais importante não são as paredes. O Chico fazia o evangelho embaixo de uma árvore, né? Que não tinha um centro espírita onde domingos ele podia fazer o evangelho. E nós, graças a Deus, aqui não daria para ser, né? Senão nós estaríamos reunidos hoje de noite, né? Então as coisas também vão se melhorando e tudo, né? Mas essa casa realmente já fez muito, tenho muito testemunho de muitas coisas que aconteceram aqui no tempo que eu estava trabalhando aqui, mas principalmente foi nessa casa que eu entrei no Espiritismo. Estou trabalhando para que o Espiritismo entre em mim, né? Que acho que é a tarefa de todos nós, tá bom? Então vamos agora então fazer essa nossa reflexão, que no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Não Vim Destruir a Lei, né? Então, o início, a primeira parte, Kardec nos apresenta as 3 revelações. E essas 3 revelações têm muita importância. Às vezes a gente não dá assim muita importância para um ou outro capítulo do Evangelho. Tem uns que são mais assim emotivos, mais diretos para o nosso coração, mas acho que é importante para a gente refletir nas bases também, porque Kardec não há de ter colocado como primeiro capítulo essa questão das leis de Deus, né? Então, vamos fazer a nossa reflexão agora. Então, as 3 revelações são obras de Deus. E não é uma aqui, outra lá, tudo assim, ó. Numa caixinha está a primeira revelação, na outra caixinha está a segunda e na outra a terceira. É uma coisa que tem todo um sentido. Se eu pegar a primeira, eu já posso perceber a terceira. E muito mais quando eu pegar a terceira, eu percebo claramente a primeira e a segunda, né? Então, tudo tem um controle superior, um controle de Deus, e não tem nada feito por improviso. Deus não trabalha de improviso. Ele já sabia quando nós éramos um povo nômade lá no deserto, que um dia nós estaríamos aqui, dentro do Espiritismo, tentando fazer o Espiritismo entrar dentro de nós, ou o Evangelho, como a gente sabe que é a essência dessa nossa vida, né, como trabalhadores, como discípulos do Espiritismo, que não deixa de ser um discípulo direto do Cristo, né? Mas de uma maneira que já nos facilita muito mais do que certamente nos facilitou naquela época. Então, a nossa parte principal ali é o que diz na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele fala: Deus impõe a encarnação aos espíritos para que eles se aperfeiçoem, para que eles façam todo o caminhar de se tornar melhores, de fazer muito conhecimento também, porque nossa perfeição consiste em 2 aspectos, tanto o conhecimento quanto a moral, né? E sem o conhecimento fica muito mais difícil a moral. Nós vemos isso claramente na primeira revelação, quando nós ainda éramos muito crianças, segundo Camilo fala numa psicografia para o Raul Teixeira,
ele diz assim que na época de Moisés nós éramos muito crianças, né? Então nós não sabíamos direito o que fazer, nós tínhamos que ser controlados, né? Mas o importante é que tudo é no tempo de Deus. Tem tempo para semear, para plantar, tem tempo para colher, está lá no Eclesiastes, né? Eu gosto muito disso, do tempo de Deus, né? Porque a gente tem que pensar seguidamente nisso, porque às vezes nós somos tão imediatistas que nós queremos as coisas, não é para amanhã, nem para hoje, é para ontem, né? Como não ganhamos ontem, nós já estamos meio atrapalhados, né? Então nós temos que aprender que as coisas, principalmente a nossa evolução espiritual, tem muito a ver com o tempo que Deus nos dá. Lógico, o esforço vem nosso, mas nem sempre a gente consegue. Então, às vezes mas eu já não queria mais proceder disso, porque eu não consigo. Não, é que eu estou numa tarefa de me aperfeiçoar. Um dia eu vou conseguir fazer naturalmente aquilo que hoje ainda me traz muita dificuldade, né? Então nós precisamos fazer a nossa perfeição, conquistar a nossa perfeição, porque isso é uma determinação divina e ninguém vai fugir disso. Nós podemos escapando por aqui e ali, deixando para depois, mas não, um dia nós vamos ser anjos. E aí anjos, espíritos puros, né? E aí tá para a gente entender por que Deus consegue permitir, ele não quer, mas que ele respeita o livre-arbítrio de tantas maldades que ainda conseguimos fazer como humanos. Como há pouco o irmão falou, né, dessas guerras e tudo. Para nós isso já dói muito, nós não conseguimos. Então imagina as pessoas, porque lá não tem só pessoas também onde tem essas guerras, pessoas que queiram a guerra. Muitos, provavelmente têm o mesmo sentimento que nós temos em relação uns com os outros. Então imagina tu saber que as pessoas são mortas muitas vezes por questões políticas, né? E outro objetivo de Deus nessa mesma questão diz assim: para que cada um cumpra a sua tarefa na melhoria do universo, na melhoria do nosso planeta. Então todos nós temos nossas obrigações na melhoria do planeta. Não posso dizer, eu não tenho nada a ver com isso. A melhoria do planeta está diretamente ligada comigo quando eu consigo separar um lixo do outro, né? Quando eu consigo dar a destinação certa, quando eu consigo não produzir tanto lixo, né? Quando eu consigo emitir sentimentos, pensamentos bons, que a atmosfera também fique limpa, né? Porque muitas vezes está tudo limpinho, mas está carregado, né? E isso pode acontecer na nossa casa, né? Eu estou falando da nossa casa de moradia, né? Que aqui os espíritos amigos cuidam, graças a Deus, né? Porque senão às vezes a gente chega tão carregado de ia contaminar tudo. Coitado dos outros que vêm com boa intenção, às vezes na ajuda, e não conseguem ser ajudados porque se os espíritos não controlassem isso, nós certamente atrapalharíamos muito mais vezes do que ajudar, né? Mas nós podemos ficar tranquilos porque está no controle do Pai, né? E na natureza nós sabemos que nada está salvo, tudo vem a seu tempo, tudo foi feito de etapa em etapa. Aí nós temos que olhar essa integração entre as três revelações, né? Então as três revelações, a primeira foi com Moisés para o povo hebreu, a segunda com Jesus para toda a humanidade, né? E a terceira, então, pelos espíritos superiores, que é a doutrina espírita, que nos veio dar essa ajudazinha para que a gente possa realmente se integrar na segunda revelação.
né? Eu vejo assim a terceira revelação com o objetivo de facilitar a compreensão e a vivência da segunda revelação, que é a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, na época de Moisés, diz Camilo, que a gente ainda era muito criança e ali precisava tudo funcionar muito mais na parte negativa. Não faça isso, não faça aquilo, né? Então, só teve dois dos 10 mandamentos no decálogo, só os 2 primeiros: honrarás a Deus, né? E não tomarás o santo nome dele em vão, e os outros são tudo assim: não matarás, não fazes, não, né? E aí a gente vê que tudo é ligado à nossa inferioridade naquele período. Nós éramos tão assim, levianos e sem consequências e irresponsáveis, que foi necessário que o decálogo, que os 10 mandamentos fosse nos trazido dessa maneira, né? Hoje nós podemos olhar, parece tudo meio no negativo, né? Mas nós vamos entendendo isso, olhando para trás, como nós precisávamos. A criança pequena, ela vai mexer numa coisa: não faz isso, tu vai te machucar. Não vai ali, não isso. Não é assim que nós normalmente temos que lidar com uma criança que ainda não entende o perigo, né? Então, mas além disso, Moisés teve que trazer a ideia de um Deus vingativo, de um Deus temor, de um Deus que estava ali controlando, né? Eles já tinham a crença do Deus único, que era o único povo na época que se sabe que tinha essa crença. E aí eles já se sentiam o povo escolhido por terem recebido essa revelação desde Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas ao mesmo tempo éramos muito rudes naquela época ainda, muito atrapalhados, muitas das coisas só materiais, né? E aí Moisés fez as leis humanas que ele fez para poder conduzir esse povo, que éramos nômades no deserto, para poder conduzir em busca daquela terra prometida que foi prometida para Abraão, né? Então, né, naquela época se pensava em terra, chão, em pátria, mas na realidade a terra prometida seria o reino de Deus em nós, né? Então, Moisés, para poder levar, ele teve que fazer várias leis humanas que com o tempo foram mudando, mas que foram as leis que diziam: não faz isso, não faz aquilo, né? E aí nós podemos entender por que os judeus, mesmo na época de Jesus, ainda tinham muito essa dificuldade de entender: não pode trabalhar no domingo. Jesus fazia uma cura, porque fez, né, infringiu a lei. E aí, então, depois de 1000 e tantos anos, veio Jesus, ele encarnou no nosso meio para nos trazer principalmente a vivência da nova lei. E a lei, a segunda lei, a segunda revelação, foi então nos trazida através de Jesus, que é a base, é o germe de toda a nossa possibilidade de crescimento, né? É ali que a gente vai fixar, vai fundamentar toda a nossa melhoria e nosso crescimento espiritual. Porque lá, de segundo Camilo, na época que Jesus esteve aqui presente ele está agora, né? Mas esteve encarnado entre nós já éramos jovens espirituais, né? Nós já conseguíamos entender, nós já sabíamos, ele já podia dizer para nós: faz isso, faz aquilo. Por isso que os mandamentos de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e farás ao próximo, amarás ao próximo como a ti mesmo.
Ou então o próximo deve ser amado como eu gostaria de ser amado, fazer ao próximo o que eu gostaria de receber, colocando na situação do próximo, ou então não fazer o que, né? E Jesus disse assim, nisso está contido toda a lei e os profetas. Os profetas, no caso ali, eram os mensageiros que traziam, os médiuns que traziam as mensagens dos espíritos superiores, né? E aí, então, Jesus então disse que nos apresentou um Deus Pai, um Deus Amor. Esta é a grande diferença, né? Moisés teve que apresentar um Deus que estava ali, um Deus que castigava, um Deus que fazia, se vingava e tudo, do jeito que entendíamos naquela época. E aí veio Jesus e disse assim, quantas vezes ele falava, sabeis o que foi dito nos antigos, né? Quando ele fala, por exemplo, do amor aos inimigos, e eu, porém, vos digo, né? Aí assim ele ia trazendo essa mensagem, aí falando do Pai, quando ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou ser perfeita, olhar Deus como um exemplo para mim me aperfeiçoar. Mas ele daí chama atenção que quando ele fala, o vosso Pai, ele está se referindo àquilo que nós já conseguimos compreender. E lá no início do livro dos Espíritos tem uma questão, será possível, será dado ao homem um dia conhecer melhor a Deus? Claro que sim, né? Eu não me lembro bem a resposta, mas vai depender da sua evolução. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos entendendo Deus. E isso acho que todos nós já estamos fazendo essa experiência, em grau maior ou menor, mas é na medida que a gente vai conhecendo Deus Pai, Deus amoroso, que Jesus nos trouxe, nós vamos conseguindo entender mais e nós estamos dispostos e sabemos que se a gente fizer o que a gente puder fazer, porque não temos que fazer tudo, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Nós temos que sempre tratar de fazer aquilo que nós já conseguimos fazer, essa é a nossa tarefa. E daqui a uns 40, 50, 100 encarnações, certamente nós vamos ver como nós já aprendemos muito mais do que hoje já conseguimos, né? E Jesus então nos deu o verdadeiro sentido da lei de Deus, quando ele disse, né, eu porém vos digo, né, tá? Aí ele nos ensinou que Deus não é um Deus temor, não tem por que nós temermos a Deus, né? Porque ele disse, eu vim dar testemunho, né? Eu vim dar testemunho do Pai. Daquilo, eu vim falar para vocês aquilo que eu ouvi do meu Pai para que eu veja. Aí ele falou que eu ouvi do meu Pai. Ele não disse do vosso Pai, né? Quer dizer que a evolução de Jesus, como já era de crística, ele já tinha um outro entendimento. É como um professor vai na escola, numa escola primária, e ele vai falar para as crianças e elas ficam encantadas com as coisas que ele sabe, né? E sabendo que o professor sabe que isso tudo, eles evoluindo, um dia também vão saber. Assim Jesus nos veio trazer a mensagem do Pai, né? Então ele nos ensinou os deveres para com Deus, os deveres para com o próximo e os deveres para consigo mesmo. E nós às vezes esquecemos de nós, dos deveres para conosco mesmo, e especialmente esses deveres da nossa evolução espiritual, né? E a segunda revelação, então, nos ensina o que fazer. A primeira dizia o que não se deve fazer, o que não pode fazer, né? A segunda, Jesus nos ensina o que fazer. Quando ele diz assim, né, sede perfeitos, né, como o vosso Pai é perfeito, amai os vossos inimigos,
fazer o bem, fazer o outro aquilo que gostaria que fizesse, né? Então todas as mensagens de Jesus foram o que nós já podemos fazer. Mas é lógica, né? É lógico que a gente também ainda não consegue fazer tanto, né? Então, nessa segunda revelação, era preciso que se cumprisse a lei, né? E essa lei tem que ser tratada para toda a terra, né? Não, isso é a lei de Jesus, é o Evangelho, não tem outra coisa a não ser o Evangelho, né? Que é o código divino que nos orienta para nós podermos evoluir, né? E aí a gente pode dizer, mas que autoridade Jesus tinha para falar? Da onde vem a autoridade dele para falar? Aí, primeiro, por ele ser já um espírito crístico, né? Então, a natureza dele já era de um espírito crístico, embora aprisionado dentro do corpo físico. Mas ele se aprisionou dentro do corpo físico para poder nos dar o exemplo, para que a gente tivesse essa lição e ela serviria para todo o nosso caminhar dali para diante. E a outra autoridade vinha também da sua missão divina de mensageiro do Pai. Então, como ele disse, eu não estou falando o que eu acho, o que eu penso. Eu vim falar o que eu ouvi do meu Pai, né? Então, para ver, e como Espírito Crístico, ele já estava muito próximo ao Pai. Ele já entendia muito mais. Agora, vamos pensar assim, como ele devia de ter, se sacrificar para deixar esse mundo superior onde ele vivia, para vir nos ensinar aqui, e como a gente ainda era bastante rude, às vezes estúpido, e quem sabe até nós estávamos juntos gritando, solta Barrabás, né? Quem sabe? A gente não sabe, mas isso hoje já não é importante, porque hoje nós estamos aqui escutando o que Jesus nos ensinou, tentando aprender cada vez mais a essência do Evangelho. Então, o que ele nos ensinou, qual é a verdadeira vida e como alcançá-la, é a vida futura. Tanto que no capítulo 2 do Evangelho ele trata da vida futura, né? E qual o caminho que conduz ao reino de Deus? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então não tem outro caminho. Isso não significa que quem não for espírita, quem não for católico, quem não for cristão, não chegue ao Pai. O caminho é o amor, é essa vibração no bem, essa melhoria de si mesmo. Não tem a ver nada com religião. Tá certo que a religião nos ajuda, mas não quer dizer que as pessoas que não têm essas nossas religiões cristãs, que são as religiões que se baseiam em Jesus, né, que não tenham as mesmas condições, e às vezes condições, talvez não, mas as mesmas características, e às vezes muito melhores do que nós mesmos, né? Não disse tudo, ele disse, ele lançou germes através das parábolas. Quanta coisa, quem de nós, ao ler uma parábola, cada vez que lê, quando escuta uma palestra sobre uma parábola, quando lê algum artigo sobre uma parábola, mas eu nunca tinha pensado nisso, mas que interessante, né? E isso já puxa outro e puxa outra, e entra meu conhecimento, cada um, né? O seu conhecimento nisso, que vai introjetando o Evangelho dentro de nós. E nós daqui a 200, 400 anos, nós ainda vamos estar trabalhando para entender um pouco mais dessa doutrina de Jesus, né? Mas daí ele disse, eu não disse tudo, mas lá em João 16, no Evangelho de João 16, 12, 26, que é aquele discurso de despedida dele, né? Ele disse assim, muitas coisas ainda diria para vos dizer,
mas não podeis compreender agora. Vê os discípulos que estavam com ele. E certamente essa frase ele nos repete muitas vezes. Muita coisa ainda nós temos por aprender de Jesus, mas ele vai devagar, ele respeita nosso tempo. Para cada coisa o seu tempo. É o tempo de Deus. Um dia nós vamos despertando um pouco mais, como na natureza nada dá salto, certamente um dia nós também teremos cada dia um pouco mais essa compreensão, né? E daí então ele fala assim, já que eu não posso dizer tudo agora, vocês não estão conseguindo compreender, eu vou pedir ao Pai para que Ele vos envie o Consolador. E esse Consolador vos fará lembrar de tudo, vos fará entender, vos fará refletir diferente sobre questões que a gente analisava de uma maneira, tomava como verdade, como muitas coisas transformamos em dogmas, outras que a gente expulsou das religiões que a gente pertencia, tornou hereges as pessoas que não fizeram exatamente aquilo que nós entendíamos. E aí esse Espírito que ele ia mandar, esse Consolador que ia nos ajudar a entender melhor as coisas. E esse Consolador, todos nós sabemos que é a doutrina espírita, né? Eu acho que todos nós já ouvimos falar nisso, de que a doutrina espírita é o Consolador prometido. E é só pensar um pouco, a gente consegue entender e captar muito bem isso ali, né? E nós sabemos que muitas outras crenças religiosas, a quem nós respeitamos, e das quais muitos de nós pertencemos já nessa encarnação mesmo, tem como esse Consolador no Pentecostes, né? Aquela primeira manifestação pública que deu, mas nós entendemos que o Consolador prometido, que segundo o próprio Espírito de Verdade nos afirma em mensagens, é o Espiritismo, a doutrina espírita, né? E essa doutrina espírita traz para nós bastante compromisso junto, mas nos ajuda muito, né? E aí, a doutrina espírita, lá nós olhamos no Evangelho, a mensagem que traz o início ali, o prefácio. Hoje eu estou das palavras meio, mas tem que se esforçar, né, para fazer. Então, no prefácio do Espírito de Verdade, Kardec coloca como prefácio no Evangelho uma mensagem do Espírito de Verdade. E aí esse Espírito de Verdade diz que é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos do Senhor, que são chamados de virtudes do céu, em algumas traduções, em outras traz as vozes do céu. Então, nós temos essa certeza de que realmente esse é o Consolador prometido, é essa doutrina espírita. Não é nenhuma pessoa, não é personificado em ninguém, tanto que veio um grupo de espíritos superiores se manifestar, né? Foi-nos trazido mediunicamente ao mesmo tempo em vários pontos do globo terrestre. E isso é uma das coisas que lá, também na introdução do livro do Evangelho, ele coloca que é através disso que nós vemos a universalidade do ensino dos Espíritos, né? Porque não veio assim, fulano está recebendo tudo. E não foi Kardec que recebeu. Kardec coordenou e codificou e fez as perguntas, mas na realidade veio através de muitos outros médios que não se conheciam entre si, né? E não veio destruir a lei cristã, o Espiritismo. Isso nós temos que ter assim
para nós como uma certeza, porque tem bastante pessoas ainda, irmãos nossos, que acham que nós somos o demônio, que nós somos do contrário, né? Que nós somos contra Cristo, mas não. Ele não veio destruir a fé cristã, né? Ele veio só complementar, ele veio ensinar, ele nos deu os elementos para que a gente pudesse entender melhor. Quanta coisa, para quem vem de outra crença, quanta coisa consegue entender melhor desse que está estudando e frequentando o Espiritismo, está vivenciando também, né? Que a gente consegue se consolar mais, consegue se esclarecer, consegue despertar para a vida, né? Então, nada ensinou Jesus em contrário do que... Não, nada ensinou o Espiritismo em contrário de Jesus, né? Mas ele nos ensina, nos desenvolve, esclarece e relembra para melhor entendimento tudo aquilo que Jesus deu. Por isso que tem ali esse Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho que a gente lê no primeiro, no Novo Testamento, que são 4, né? Ali ele pegou trechos específicos para formar essa nossa construção espiritual, né? Então foi preciso para que esse Espiritismo viesse a nós. Nós precisávamos para poder receber. Quando Jesus disse, ainda não podeis entender, porque ainda nós éramos jovens espirituais, não jovens espíritas, jovens espirituais no sentido de evolução. E nós não conseguíamos captar tudo. Então era preciso que nós e a humanidade tivesse um grau de madureza, que surgissem novas ideias, a ciência progredisse e precisava o tempo passar. Tudo tem o tempo de Deus, né? Então, se Jesus viesse trazer o que o Espiritismo nos traz desse Kardec, né? Nós não íamos conseguir entender, né? Que muitas coisas, se assim já ele foi sacrificado porque foi considerado um revolucionário, né? Imagina se ele me vem com o Espiritismo. E nós todos sabemos que o início do Espiritismo também não foi fácil, né? Também não foi. Então o Espiritismo veio revelar e demonstrar a existência do mundo espiritual. Eu estou passando um pouquinho do horário, gente. Da existência do mundo espiritual. Nós tínhamos uma noção, eu morro, aí minha alma vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas eu sabia que não ia terminar por aí, mas eu imaginava alma, mas não imaginava, até que tivesse a ressurreição dos mortos, para eu de novo ter corpo. E o Espiritismo nos ensina do corpo espiritual, né? E que a vida vida espiritual é muito semelhante à nossa vida aqui, né? Ou nossa vida aqui é muito semelhante a vivência espiritual, só que cada um vai vivenciar dentro daquilo que construiu, dentro das suas possibilidades, das suas ações, enquanto está aqui na matéria, né? E também nos ensinou sobre a inter-relação entre os dois mundos, né? Que até ali foi considerada muito uma coisa do diabo, né? E Jesus, o Espiritismo nos trouxe isso mais claro, e as mensagens que chegaram sempre foram assim construídas dentro daquilo que a gente precisava para entender, para evoluir. As forças da natureza, então muitos ainda acreditam que o Espiritismo é coisa do demônio, é superstição e sobrenatural, né? Entra ali, eu não entro lá porque tem espíritos lá, e não sabe que tá, em casa também tem os espíritos, e aonde a gente anda, né? O negócio é escolher quem vai junto com a gente, né? Aí, na questão 27 do Livro dos Espíritos, eles falam na Trindade Universal,
que a matéria, o espírito e Deus acima de tudo. Tá? Dessas duas coisas, principalmente. E vem cumprir, então, no tempo certo, o que Jesus anunciou, o Consolador. Vem nos esclarecer sobre a vida futura. E essa é a paz. E o que o Espiritismo vai fazer em cada um de nós, depende de cada um de nós, né? Todos nós já entramos no Espiritismo. Agora vamos trabalhar para que o Espiritismo entre em nós, né? E assim, com essa curta reflexão, queremos mais uma vez, Pai, te agradecer por tantas oportunidades que tens nos dado na vida. Queremos te agradecer em especial por essa semana de comemoração, de aniversário, dessa casa bendita, que a tantos de nós já ajudou tanto, nos deu as diretrizes para a vida, nos consolou, nos acolheu. E queremos agradecer por todas as pessoas que se dedicam na sua melhoria e no atendimento dos teus filhos que aqui chegam. Abençoa, Senhor, essa casa, abençoa todos os trabalhadores que aqui fazem o trabalho, seja trabalhadores encarnados ou desencarnados, e que os protetores espirituais desta casa possam sempre estar presentes, e que todos nós que aqui chegamos sempre possamos nos esclarecer, consolar e tornar a nossa vida com mais objetivo, nos tornarmos cada vez um pouco melhores. Abençoa, Senhor, então, a cada um de nós, e que todos possamos chegar bem nos nossos lares. Que assim seja.